Naquela noite fria, o vento atravessava a praça como se quisesse varrer para longe tudo que estivesse à sua frente. O céu estava limpo, mas o ar gelado fazia o menino de 5 anos tremer da cabeça aos pés. Ele se encolhia contra o chão duro, tentando encontrar algum calor no abraço do pequeno cachorro que não desgrudava dele. O corpo miúdo buscava refúgio dentro de um casaco velho, rasgado nas mangas, que não servia mais nem para espantar o frio. A respiração saía em nuvens brancas, denunciando a luta silenciosa contra o inverno, que parecia não ter fim. No canto, perto de um banco de madeira, estava seu maior tesouro, uma caixa de sapatos velha, amassada pelas chuvas, mas que para ele era abrigo, brinquedo e até travesseiro. Era tudo que possuía, e, naquela noite, ele a puxava com cuidado, ajeitando-a de modo que pudesse servir como um escudo imaginário contra a solidão que o rodeava. O cachorro, com os olhos atentos, parecia entender cada movimento do menino e deitou a cabeça sobre as pernas dele, como se prometesse protegê-lo. O menino acariciou as orelhas do animal e murmurou quase sem voz: "Você é tudo que eu tenho, sabia?" O cachorro abanou o rabo devagar, como se respondesse, e isso foi suficiente para que os olhos do menino brilhassem por um instante, mesmo diante da noite cruel. Enquanto as horas se arrastavam, o menino tentava se distrair olhando para o céu estrelado. As estrelas eram tantas que pareciam lanternas acesas só para ele. Ele imaginava que talvez, em algum lugar lá no alto, alguém também olhasse para baixo e visse a ele e ao cachorro, perdidos naquela praça silenciosa. Essa ideia o fazia sentir menos sozinho, mesmo que por poucos segundos. A cada rajada de vento, o menino encolhia mais o corpo, mas nunca deixava de abraçar o cachorro. O animal, mesmo faminto, permanecia calado, encostando o focinho contra o peito da criança. O menino sussurrou: "Promete que não vai me deixar?" O cachorro emitiu um pequeno latido baixo, quase um resmungo. E isso arrancou do garoto um sorriso cansado, mas sincero. Era um pacto silencioso entre os dois. Nenhum deles abandonaria o outro. O tempo passava lento e o frio parecia se infiltrar até nos ossos. O menino fechava os olhos por alguns segundos, mas logo acordava assustado com o barulho das folhas secas sendo arrastadas pelo vento. O coração batia acelerado, não só pelo medo, mas também pela sensação de estar perdido em um mundo que não ouvia. Ele se perguntava como seria dormir em uma cama de verdade, com um cobertor quente e uma luz fraca iluminando o quarto. Será que algum dia sentiria isso? A cada pergunta sem resposta, ele apertava mais a caixa de sapatos contra si, como se aquele pedaço de papelão pudesse lhe dar garantias que ninguém mais dava. O cachorro se mexia inquieto, talvez também sentindo o peso daquela noite. O menino acariciou o dorso dele e disse em voz trêmula: "Fica calmo, a gente vai aguentar, como sempre aguentou." E naquele instante, mesmo que fosse apenas uma criança, sua voz carregava a força de alguém que já tinha enfrentado mais batalhas do que deveria. O olhar dele se fixou em algumas janelas iluminadas de um prédio próximo. Lá dentro, uma família jantava em torno de uma mesa. O menino imaginou o cheiro da comida, o riso das pessoas, o calor que escapava pela vidraça. Sentiu uma pontada no estômago vazio. Mas mais do que a fome, doeu a ausência de alguém que o chamasse pelo nome, que lhe dissesse boa noite. Os olhos encheram-se de lágrimas, mas ele rapidamente os enxugou na manga do casaco, como se quisesse provar para si mesmo que não precisava chorar. O cachorro levantou a cabeça e lambeu seu rosto molhado. O menino sorriu entre lágrimas e sussurrou: "Tá vendo? Você não deixa eu chorar sozinho." E naquele breve instante, o peso da vida parecia um pouco mais leve. O relógio da igreja distante marcou mais 1 hora, e a noite continuava implacável. O menino sabia que ainda havia muitas horas pela frente, até o amanhecer. Mas enquanto tivesse o cachorro ao lado e a caixa de sapatos para sonhar, acreditava que poderia resistir. Fechou os olhos mais uma vez, abraçando o animal com toda a força. E antes de adormecer, murmurou quase sem som: "Amanhã vai ser melhor. Tem que ser." E essa esperança frágil
sustentada por uma criança e um cãozinho, iluminava a escuridão da praça mais do que todas as estrelas no céu. O dia amanheceu devagar, tingindo a praça com um tom alaranjado que pouco aquecia. O menino acordou com o som dos pássaros, mas não com o estômago cheio, e sim com a fome que parecia roer por dentro como um bicho silencioso. Ao abrir os olhos, encontrou o olhar atento de seu cachorro, que o vigiava como se tivesse passado a noite inteira de guarda. O animal abanava o rabo com energia, embora fosse possível ver cada costela marcada sobre a pele fina, resultado de dias sem uma refeição decente. O menino se levantou devagar, esfregando os olhos ainda pesados do sono interrompido, e procurou com olhares atentos algum pedaço de pão esquecido no chão da praça. Encontrou um pequeno naco endurecido, talvez deixado por alguém na noite anterior, e segurou-o como se fosse ouro. O cachorro se aproximou, farejando o pedaço com ansiedade, mas não avançou. Ficou apenas esperando, com olhos famintos e fiéis, demonstrando que jamais tiraria algo das mãos de seu amigo. O menino olhou para o pedaço e depois para o animal, suspirando com a voz fina que denunciava sua pouca idade. A gente divide, tá? Eu como um pouquinho e você fica com o resto. O cachorro latiu baixo, como se compreendesse, e sentou-se, disciplinado, aguardando. O menino partiu o pão com cuidado, colocando a maior parte diante do focinho do cão e guardou o menor pedaço para si. Mastigou devagar, sentindo a boca seca e o gosto amargo do pão duro, mas olhava satisfeito para o animal que comia agradecido, abanando o rabo com cada mordida. A cena revelava muito mais do que fome saciada. Era a prova da generosidade de uma criança que, mesmo na escassez, pensava primeiro no bem-estar do amigo de quatro patas. O cachorro, depois de terminar, lambeu as mãos pequenas do menino como se agradecesse. O garoto sorriu e disse baixinho: "Você merece, porque sempre fica comigo. Sabe, eu acho que você é mais gente do que muita gente que já passou por aqui." O cachorro inclinou a cabeça, como se entendesse cada palavra, e isso arrancou do menino um riso breve que quebrou a dureza da manhã. Os dois se sentaram lado a lado, encostados no banco de madeira da praça, e o menino começou a falar como se estivesse desabafando com alguém de confiança. "Às vezes, eu penso que a gente é invisível, sabia? Todo mundo passa e finge que não vê, mas eu tenho você, e você me vê de verdade." O cachorro, atento, soltou um latido curto que ecoou pela praça, quase como uma resposta de concordância. O menino então ajeitou a caixa de sapatos perto de si e comentou: "Essa caixa aqui é a nossa casinha, mas um dia a gente vai ter uma de tijolo, com um telhado que não deixa a chuva cair. Eu prometo." Embora fosse apenas uma criança, sua voz carregava uma determinação surpreendente, como se dentro dele houvesse uma força invisível que o mantinha de pé. O cachorro deitou a cabeça sobre a perna do menino e fechou os olhos por um instante, encontrando paz na proximidade daquele corpo miúdo que o tratava com tanto amor. O menino suspirou, olhando em volta, e acrescentou: "Eu não sei de onde você veio, mas acho que Deus mandou você para mim. Se eu estivesse sozinho, talvez não aguentasse. Você me dá coragem, até quando eu tenho medo." E ao dizer isso, seus olhos marejaram, mas ele não deixou as lágrimas caírem. Apertou os punhos, respirou fundo e enxugou discretamente o rosto com a manga do casaco rasgado. O cachorro ergueu a cabeça novamente e lambeu sua bochecha, como se o proibisse de guardar a tristeza só para si. O garoto riu meio sem jeito e respondeu: "Tá bom, eu paro de chorar, mas só porque você pediu." A manhã avançava e as pessoas começavam a passar pela praça apressadas, indo para o trabalho, carregando bolsas e sacolas. Algumas olhavam de relance, mas desviavam rapidamente, como se não quisessem se envolver. O menino notava, mas não se abalava, porque tinha ao lado alguém que nunca desviava o olhar. Ele se levantou e esticou os braços, tentando afastar o frio que ainda permanecia, e disse em voz firme: "Vamos lá, amigo. Hoje a gente vai achar mais comida."
E com passos curtos e decididos, seguiu com o cachorro ao lado que caminhava orgulhoso como se fosse o guardião do menino. O vínculo entre os dois era tão forte que pareciam entender-se sem palavras, sustentando-se mutuamente em um mundo que parecia não ter lugar para eles. O sol já se erguia alto quando a jovem que trabalhava na padaria atravessou a praça pela primeira vez naquele dia. Ela caminhava apressada, como sempre, com o uniforme simples e os cabelos presos em um coque desalinhado, mas algo fez com que diminuísse o passo ao notar a cena diante dela. O menino estava sentado na beira do banco de madeira, com a caixa de sapatos equilibrada nos joelhos, e com ela inventava histórias como se fosse um brinquedo precioso. O cachorro, deitado a seus pés, abanava o rabo toda vez que o menino o incluía em suas brincadeiras, como se entendesse que fazia parte daquele mundo de imaginação. A jovem parou por um instante, observando discretamente, e sentiu o coração apertar. Não era a primeira vez que via aquela criança, mas naquela manhã algo diferente chamou sua atenção. A forma como ele sorria para o cachorro, mesmo cercado pela miséria, como se fosse capaz de encontrar alegria no quase nada. Ela respirou fundo e seguiu o caminho, mas o olhar não conseguia se desprender da cena. Dentro de si, uma voz dizia que precisava fazer alguma coisa, mas a rotina, o medo de se envolver e a pressa a fizeram seguir em frente. Enquanto caminhava, lembrava-se das histórias que a mãe lhe contava sobre pessoas que viviam nas ruas e sobre como era perigoso se aproximar. Mas ao mesmo tempo sentia um nó no estômago porque via não um risco, e sim uma criança com o rosto pálido e os olhos fundos, um menino que ainda inventava mundos com uma caixa de papelão. Ao chegar à padaria, o cheiro de pão fresco a envolveu e ela tentou se distrair com o movimento dos clientes. Mas a imagem do garoto não saía de sua mente. Durante todo o expediente, entre uma fornada e outra, voltava a pensar nele. Imaginava o frio da noite anterior, lembrava-se de como o menino ajeitava a caixa de sapatos como se fosse o brinquedo mais valioso do mundo e se perguntava o que teria levado alguém tão pequeno a estar sozinho ali. No intervalo, sentou-se nos fundos comendo apressada um pedaço de bolo simples e olhou para as mãos, sentindo um peso na consciência. Murmurou para si mesma: como pode uma criança ter tão pouco e ainda assim sorrir? Será que ninguém vê isso? Enquanto isso, do outro lado da praça, o menino continuava sua rotina de pequenos jogos inventados. Ele fazia de conta que a caixa de sapatos era uma casinha para o cachorro e dizia em voz baixa: pronto, agora você tem um lar, e eu também, só que a gente precisa cuidar para não chover aqui dentro. O cachorro latia baixinho e ele ria, completando: tá vendo? Você entende tudo que eu falo, você é esperto. A cena, apesar de singela, revelava a profundidade de um coração infantil que insistia em criar beleza em meio ao abandono. Naquela mesma tarde, a jovem voltou a cruzar a praça depois do trabalho. Dessa vez, caminhava mais devagar, sem a pressa da manhã, e seus olhos buscaram instintivamente o menino. Lá estava ele, sentado no mesmo lugar, dividindo um pedaço de pão duro com o cachorro. Partia o pão com cuidado, entregava a maior parte ao animal e, em seguida, mordia um pedaço pequeno, mastigando lentamente, como se quisesse prolongar o sabor. Aquilo arrancou dela um suspiro profundo e, sem perceber, lágrimas começaram a encher seus olhos. Ela enxugou rapidamente para que ninguém notasse, mas o nó em sua garganta crescia. Murmurou baixinho: ele dá mais do que tem. Dá tudo. Sentiu uma mistura de dor e admiração, como se estivesse diante de uma lição que o mundo insistia em esquecer. Enquanto a jovem observava de longe, o menino começou a falar com o cachorro como se fosse seu confidente. Um dia, alguém vai olhar para a gente de verdade, eu tenho certeza. Não vamos ser invisíveis para sempre. Aquelas palavras, ditas com inocência, atravessaram a praça e atingiram a jovem como uma flecha. Ela levou a mão ao peito, sentindo uma emoção difícil de explicar, como se fosse chamada a fazer parte daquela história. Mas ainda não teve coragem de se aproximar. Caminhou em direção à sua casa, tentando se convencer de que não podia se envolver, que era apenas uma moça comum, sem recursos para ajudar.
Mas à medida que se afastava, as palavras do menino ecoavam em sua mente. E naquela noite, quando deitou-se para dormir, não conseguiu pregar os olhos. Via sempre a mesma cena repetida: um menino pequeno, abraçado a um cachorro faminto, transformando uma caixa de sapatos em um mundo inteiro. O sono não veio, mas uma certeza cresceu dentro dela. Não podia mais apenas olhar e seguir adiante. A chuva começou fina, quase tímida, mas logo ganhou força, batendo contra o chão da praça com um barulho constante que parecia tamborilar dentro do peito do menino. Ele correu para perto do banco de madeira onde deixava sua caixa de sapatos, tentando arrastá-la para um canto menos exposto, mas o vento soprava forte e espalhava respingos por todos os lados. O cachorro tremia ao seu lado, o pelo encharcado colado ao corpo magro, e os dois pareciam lutar contra uma tempestade maior do que poderiam suportar. O menino apertou os lábios, levantou a caixa com dificuldade e a colocou sobre o cachorro, como se fosse um telhado improvisado. A água escorria por seu próprio rosto, os cabelos grudados na testa, e os dentes batiam de frio. Mas ele não se moveu. Abraçou o animal com força e murmurou: "Não se preocupa, você fica seco, eu aguento. Prometo que você vai ficar bem." O cachorro soltou um ganido baixo, quase um protesto, mas manteve-se quieto, confiando naquela criança que, mesmo tão pequena, o protegia com a coragem de um adulto. Os minutos se arrastavam, e o menino sentia a roupa encharcada pesar em seu corpo, colando-se a pele fina e arrepiada. Os pés descalços pisavam em poças geladas, e cada rajada de vento o fazia tremer mais. Ainda assim, não pensava em si mesmo. Ajeitava a caixa com cuidado para que o cachorro tivesse algum abrigo, e repetia em voz baixa, quase como um mantra: vai passar logo, só segura firme comigo." Os olhos dele brilhavam com uma mistura de medo e determinação, um contraste que só alguém que viveu cedo demais a dureza da vida poderia carregar. Em um momento de cansaço, deixou-se cair de joelhos, mas não soltou o animal. Deitou-se ao lado dele, envolvendo-o com os braços pequenos, e sussurrou: "Se eu tiver que ficar todo molhado, tudo bem. Mas você não. Você merece mais do que isso." Essas palavras, simples e diretas, revelavam um coração que já entendia de sacrifício, de amor verdadeiro e incondicional, mesmo que nunca tenha recebido algo parecido em troca do mundo. Do outro lado da praça, a jovem da padaria atravessava apressada, segurando um guarda-chuva que quase se virava com a força do vento. Quando seus olhos encontraram novamente o menino, a cena a paralisou. Ela viu aquela criança encharcada, os joelhos finos apoiados no chão molhado, abraçando um cachorro escondido debaixo de uma caixa de sapatos miserável. Por um instante, ficou imóvel, com o coração disparado, e lágrimas começaram a se acumular em seus olhos sem que pudesse conter. A respiração ficou curta, e a pergunta surgiu dentro dela como um grito: "Como pode?" Ela quis correr até ele, mas seus pés permaneceram presos, como se um peso invisível a impedisse de agir. Ficou apenas olhando, sentindo cada gota da chuva como uma punhalada em sua consciência, testemunhando um gesto de amor que poucas pessoas no mundo teriam coragem de fazer. O menino, alheio à presença dela, continuava a falar com o cachorro como se estivesse contando segredos ao amigo. "Se eu tivesse uma casa de verdade, você ia dormir no tapete mais macio, e eu ia te dar comida boa, não um pão duro. Eu ia te chamar de meu irmão, porque é isso que você é." A voz saiu trêmula, quase engolida pelo barulho da chuva, mas ainda assim carregava uma doçura que cortava o ar. O cachorro olhava com olhos úmidos, como se entendesse cada palavra, e deitou a cabeça sobre o braço do menino, num gesto de confiança absoluta. A cena parecia suspensa no tempo. Uma criança oferecendo o pouco que tinha, um animal correspondendo com fidelidade, e o mundo passando ao redor como se não quisesse enxergar. A jovem, encharcada, mesmo sob o guarda-chuva, sentiu as lágrimas escorrerem livremente e murmurou para si mesma: "Ele protege, ele se sacrifica, e ninguém o protege." Voltou a andar, mas cada passo parecia um peso insuportável. A imagem gravou-se em sua memória como uma ferida aberta, e ela sabia que jamais esqueceria a visão daquele menino encolhido, tremendo de frio, mas segurando firme a promessa de não abandonar seu único amigo. A chuva continuou forte por horas, e o menino permaneceu ali, resistindo ao frio e à fome, alimentado apenas pela esperança frágil que carregava em seu peito pequeno. Mesmo quando o corpo parecia querer ceder, ele erguia os olhos para o cachorro e repetia: "A gente vai conseguir, eu juro." Naquele instante, mesmo tão frágil,
Ele se tornava grande, maior do que qualquer adulto que passava indiferente pela praça. E quem tivesse coragem de parar para ouvir, de olhar de verdade, veria que sob a tempestade não estava apenas um garoto abandonado, mas um coração capaz de ensinar ao mundo o verdadeiro significado de lealdade e amor. Na manhã seguinte, o céu ainda estava nublado e o chão da praça permanecia encharcado pela tempestade da noite anterior. O menino acordou com o corpo dolorido, a roupa fria colada à pele e a sensação de que cada músculo gritava de cansaço. Ao abrir os olhos, viu o cachorro enrolado contra ele, tremendo de frio, mas ainda com o focinho repousado sobre sua perna, como se não tivesse deixado de vigiá-lo nem por um segundo. O menino acariciou o animal e murmurou em voz baixa, quase como uma prece. A gente conseguiu mais uma noite, amigo. Mais uma. Eu sabia que você ia aguentar. O cachorro abanou o rabo devagar, cansado, e aquilo foi suficiente para arrancar um sorriso frágil do menino. Um sorriso que escondia dor e ao mesmo tempo revelava coragem. Enquanto ajeitava a velha caixa de sapatos que agora estava úmida e amassada, ele pensava em como ainda era capaz de se agarrar a pequenos pedaços de esperança. Do outro lado da praça, a jovem que trabalhava na padaria voltou a aparecer. Desta vez não apressou os passos, nem desviou os olhos. Levava nas mãos um embrulho simples, ainda quente, embrulhado em papel pardo, e o coração batia acelerado. A cada passo que dava em direção ao menino, lembrava-se da cena do dia anterior, quando o vira proteger o cachorro com o próprio corpo sob a chuva, e sentia um nó na garganta. Quando chegou perto, hesitou por um instante, mas logo se ajoelhou diante da criança. O menino a olhou com desconfiança, os olhos arregalados como se não entendesse o que aquela moça estava fazendo ali, tão próxima. Ele apertou o cachorro contra si num gesto instintivo de defesa e não disse nada. A jovem estendeu o pacote e falou com voz suave. É pão. Saiu agora do forno. Tá quentinho. Eu trouxe para vocês. O menino piscou algumas vezes como se quisesse ter certeza de que não estava sonhando. O cheiro inconfundível do pão fresco invadiu o ar e a barriga roncou alto, denunciando a fome que sentia. Mas ainda assim ele não se moveu. Apertou o cachorro contra o peito e respondeu em voz baixa. Por que a senhora faria isso? Ninguém nunca dá nada pra gente. A moça respirou fundo, tentando conter a emoção, e respondeu. Porque eu vi você ontem. Vi como você cuidou dele, mesmo estando com frio e fome, e percebi que você merece mais do que indiferença. Aceita, é de coração. O menino hesitou mais alguns segundos, depois estendeu a mão devagar e pegou o pacote. O calor que escapava do papel aqueceu suas mãos geladas e lágrimas involuntárias brotaram em seus olhos. Ele olhou para o cachorro e disse, quase em um sussurro, Olha, amigo, comida de verdade. A gente conseguiu. Com as mãos trêmulas, abriu o embrulho e revelou 2 pães ainda fumegantes. O cachorro farejou com ansiedade, mas permaneceu sentado, disciplinado, como se esperasse a decisão do menino. O garoto, com um sorriso tímido, partiu um dos pães ao meio, entregando a maior parte para o cão. Você primeiro, sempre você primeiro, disse com a voz firme, enquanto levava o pedaço menor à própria boca. Ao morder, seus olhos se fecharam devagar, saboreando cada migalha como se fosse um banquete. O cachorro devorava sua parte abanando o rabo com força, e a moça observava aquela cena com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela enxugou rápido, mas não conseguiu evitar que sua voz saísse embargada quando murmurou. Você divide até o que não tem. Você é um menino diferente. O garoto a olhou por alguns instantes e respondeu. Ele sempre esteve comigo, nunca me deixou sozinho. Se eu comer sozinho, não faz sentido. A gente é uma família, eu e ele. Essas palavras ditas com tanta simplicidade cortaram a moça por dentro como uma revelação. Ela percebeu que estava diante de um coração puro que, apesar da dor e da fome, sabia amar de forma inteira. O menino, ainda comendo devagar o pão, sorriu de leve e disse, Obrigado, moça. Ninguém nunca fez isso por mim. Eu nunca vou esquecer. A jovem, tocada profundamente, apenas balançou a cabeça e respondeu, Eu também nunca vou esquecer de você. Daquele instante, algo mudou entre eles. Não era apenas a entrega de um pão. Era um encontro de almas. O menino, que por tanto tempo acreditara ser invisível, finalmente foi visto. A jovem, que antes observava de longe, decidiu atravessar a linha da indiferença e se aproximar. E naquela praça fria e molhada, iluminada pelo cheiro do pão fresco e pelo brilho discreto do olhar de uma criança, nasceu uma esperança silenciosa. O cachorro abanava o rabo, o menino sorria tímido, e a moça sentia que tinha dado não apenas alimento, mas um pedaço de humanidade.
E esse gesto simples, quase banal para muitos, se transformou num momento de luz que aqueceu 3 corações: o da criança, o do cachorro e o dela mesma. Nos dias que se seguiram, a jovem não conseguiu mais simplesmente atravessar a praça sem olhar para o menino e seu cachorro. Algo dentro dela havia mudado desde a manhã em que lhes entregara pão fresco. E agora, cada vez que acordava, sentia uma necessidade crescente de voltar a vê-los. Na padaria, enquanto arrumava as bandejas, olhava disfarçadamente para o patrão e para os colegas, pensando em como poderia separar algum alimento sem ser notada. O coração batia rápido cada vez que escondia um pedaço de bolo, um pão a mais ou um saco pequeno de biscoitos que sobravam do balcão. Não era medo do patrão descobrir, mas a certeza de que precisava manter aquele gesto em segredo, como se fosse um pacto entre ela e o menino. Certa manhã, ao se aproximar da praça com uma sacola discreta, encontrou o garoto sentado no mesmo banco, acariciando o cachorro, e a caixa de sapatos repousava ao lado, mais amassada que antes. Ela se aproximou devagar e disse: "Trouxe algo para vocês de novo. É pouco, mas sei que vai ajudar." O menino levantou os olhos, surpreso e ainda um pouco desconfiado, mas seu rosto se iluminou quando sentiu o cheiro de comida. Ele pegou a sacola com cuidado, como se fosse frágil, e respondeu: "A senhora é a única pessoa que olha pra gente. Não sei como agradecer." Enquanto o menino repartia imediatamente o que havia dentro, oferecendo primeiro ao cachorro como sempre fazia, a jovem se sentou no banco, ao lado dele. Observou com atenção aquele gesto repetido e se encheu de curiosidade. "Por que você sempre dá a maior parte para ele?" perguntou com suavidade. O garoto deu de ombros e respondeu com a simplicidade que apenas as crianças sabem ter. "Porque ele nunca me deixou. Ele passa fome comigo, dorme comigo, me protege. Se eu tiver só um pedacinho, mas ele tiver um pouco mais, eu já fico feliz. Eu não quero ver ele triste." Aquelas palavras atingiram a jovem como uma verdade incontestável. Sentiu-se pequena diante da grandeza daquela criança que, mesmo sem nada, sabia amar de forma tão inteira. Tentou segurar as lágrimas e murmurou: "Você tem mais coração do que muita gente grande que eu conheço." O menino não entendeu bem, mas sorriu tímido e voltou a alimentar o cachorro, que abanava o rabo satisfeito. Com o passar dos dias, esse encontro se tornou rotina. A cada manhã ou tarde, a jovem passava pela praça levando algo escondido da padaria. O menino já esperava ansioso, mas nunca pedia nada. Apenas sorria quando a via se aproximar e dizia baixinho: "Eu sabia que você ia voltar." Havia em sua voz um alívio que revelava o medo constante de ser esquecido outra vez. A jovem, tocada por essa confiança frágil, começou a observá-lo ainda mais de perto. Notava como ele falava com o cachorro como se conversasse com uma pessoa, contando segredos, inventando sonhos. "Um dia a gente vai ter uma cama de verdade, viu? E você vai dormir comigo, não no chão frio. Vou te dar até um osso bem grande", dizia o menino. E a jovem, ouvindo de longe, sentia o coração se apertar. Aquela cena simples, de uma criança alimentando esperanças mesmo em meio ao abandono, ensinava a ela mais sobre amor e resiliência do que qualquer livro poderia ensinar. Um certo dia, quando entregava uma pequena sacola com restos de pão, ela notou que o menino tinha um arranhão no braço, provavelmente de ter caído a brincar no chão áspero. Preocupada, perguntou: "Isso não tá doendo? Você precisa cuidar desse machucado." O garoto olhou para o braço e deu de ombros, tentando disfarçar a dor. "Já tô acostumado. Não dói tanto quando eu penso que ele tá comigo", respondeu apontando para o cachorro. "A dor passa mais rápido quando a gente tem alguém do lado." A jovem ficou em silêncio, lutando contra um nó na garganta, porque aquelas palavras revelavam uma maturidade que não deveria existir em uma criança tão pequena. Ela quis abraçá-lo naquele instante, mas conteve-se, respeitando o espaço dele. Apenas disse com firmeza: "Enquanto eu estiver por perto, você nunca vai estar sozinho." O menino levantou os olhos, fixando-os nos dela com intensidade, e respondeu: "Promete?" "Porque eu já ouvi promessas antes, e elas nunca aconteceram." A jovem respirou fundo, sentindo o peso daquela desconfiança. Entendeu que mais do que a comida, o que ele precisava era de certeza, de alguém que permanecesse. Então segurou as pequenas mãos geladas do garoto e disse com firmeza: "Eu prometo, eu não vou desaparecer da sua vida." O menino ficou em silêncio por alguns segundos, como se quisesse testar a verdade em suas palavras, até que finalmente sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. O cachorro, como se entendesse a importância daquele momento, latiu baixo e deitou a cabeça no colo do menino, completando o pacto silencioso que nascia ali.
A jovem sentiu que não estava apenas alimentando duas bocas famintas, mas sustentando a chama de uma esperança que insistia em viver dentro daquela criança. E naquele instante, compreendeu que sua vida também começava a mudar, porque já não conseguia imaginar seus dias sem olhar para a praça e procurar por aquele menino e seu fiel amigo. Naquela tarde, depois de encerrar o turno cansativo na padaria, a jovem permaneceu parada por alguns minutos diante da porta, sem saber se voltava para casa ou se dava finalmente o passo que vinha adiando há dias. O rosto do menino não lhe saía da memória. A forma como sorria, mesmo com tão pouco, a confiança frágil que depositara nela e a promessa que fizera de nunca abandoná-lo. O peso desse compromisso apertava seu peito de um jeito quase insuportável. Respirou fundo, enxugou as mãos no avental e decidiu procurar o dono da padaria. Um homem já idoso, de semblante severo, mas de coração que ela intuía ser mais bondoso do que ele demonstrava. Encontrou-o nos fundos, sentado diante de uma pilha de contas, os óculos escorregando pelo nariz, e aproximou-se com cautela. — Senhor Augusto, posso falar com o senhor um instante? Perguntou, e sua voz saiu trêmula, revelando mais do que gostaria. Ele ergueu os olhos cansados e assentiu, indicando com a mão para que se sentasse. Ela respirou fundo antes de começar, porque sabia que suas palavras poderiam mudar tudo. — O senhor já reparou no menino que fica na praça em frente à padaria? Ele e um cachorrinho, sempre juntos. O padeiro arqueou as sobrancelhas e respondeu de forma breve. — Já vi, sim. Passa a noite ali, não é? A jovem assentiu, sentindo a garganta se apertar, e continuou. — Tenho levado comida para eles, escondido. Eu sei que talvez o senhor não aprove que eu use o que sobra daqui, mas não consegui ignorar. Ele é só uma criança, senhor Augusto, e ainda assim divide tudo com o cachorro. Nunca pensa primeiro em si mesmo. O senhor precisava ver como ele protege aquele animal. Nunca vi tanto amor em tão pouco. As palavras saíam rápidas, quase como um desabafo que não podia mais segurar. O velho padeiro permaneceu em silêncio por alguns segundos, apenas observando o rosto da moça, e então retirou os óculos, passando a mão sobre os olhos como quem tentava afastar uma lembrança antiga. — Você me fala dele e eu lembro de mim mesmo, lá atrás, quando ainda era um garoto pobre, sem nada. Também conheci o que é dormir ao relento e depender da bondade de desconhecidos. Talvez por isso eu tenha aberto essa padaria, porque pão mata a fome, mas também traz dignidade. Ninguém deveria passar pelo que eu passei, muito menos uma criança. A jovem arregalou os olhos, surpresa pela revelação inesperada, e aproveitou a brecha para insistir. — Então o senhor entende. Ele não pode continuar naquela praça, senhor Augusto. Se ninguém fizer nada, ele vai acabar adoecendo. O menino não precisa só de comida, precisa de alguém que olhe por ele, precisa de uma chance. As palavras pairaram no ar, carregadas de urgência. O padeiro suspirou fundo, entrelaçando as mãos sobre a mesa, e por alguns segundos pareceu lutar contra si mesmo. Finalmente, levantou-se devagar, caminhou até a janela dos fundos e olhou na direção da praça, visível ao longe. Ali, mesmo de longe, pôde ver a silhueta pequena do menino sentado no banco, o cachorro deitado aos seus pés e a caixa de sapatos repousando como testemunha silenciosa de sua vida. O velho homem voltou-se para a jovem e disse então firme, mas emocionado: — Eu não posso ficar de braços cruzados. Se Deus colocou esse menino no nosso caminho, é porque espera que façamos algo. Você fez sua parte. Agora é minha vez. A jovem sentiu as lágrimas borbulharem nos olhos, mas tentou segurar a emoção. — O senhor vai ajudar? Perguntou quase sem voz. E ele respondeu sem hesitar: — Mais do que isso. Vou até ele esta noite. Quero falar com aquele garoto e ver de perto a coragem de quem, tão pequeno, já carrega um coração tão grande. Ela sorriu em meio às lágrimas, sentindo um alívio profundo, como se tivesse acabado de abrir uma porta que mudaria não só o destino do menino, mas também o dela. O padeiro colocou a mão sobre o ombro dela e acrescentou: — Você fez bem em me procurar. Nunca se envergonhe de ter compaixão. É isso que ainda sustenta o mundo. Naquele instante,
A jovem percebeu que sua decisão de não ignorar havia desencadeado algo muito maior. Ela havia plantado uma semente no coração de um homem que conhecia a dor da fome e agora estava disposto a reescrever a história de outra criança. E, sem perceber, também reescrevia a própria vida, porque já não era mais espectadora. Tornara-se parte de uma trama de esperança que começava a se desenrolar. Enquanto o padeiro se preparava em silêncio para ir até a praça, ela fechou os olhos por um momento e imaginou o menino ouvindo, pela primeira vez, que não precisaria mais enfrentar a noite sozinho. E essa simples imagem foi suficiente para encher seu coração de fé de que a vida dele estava prestes a mudar para sempre. O entardecer chegou tingindo a praça de tons alaranjados e roxos, e o menino se preparava para mais uma noite fria. A caixa de sapatos, agora ainda mais gasta e deformada, estava encostado ao seu lado como sempre. Ele ajeitava o cachorro em seu colo, tentando aquecê-lo com o próprio corpo e murmurava: "Hoje vai ser difícil de novo, amigo, mas a gente aguenta. Sempre aguenta." O cachorro, como resposta, lambeu-lhe o queixo, abanando o rabo devagar, e o menino sorriu cansado. Seus olhos, ainda que pequenos, carregavam a seriedade de quem já conhecia demais da vida. A praça começava a esvaziar-se, e as pessoas que ainda passavam desviavam os olhares, fingindo não ver como sempre acontecia. Foi nesse instante que a figura do padeiro, acompanhado da jovem, surgiu na esquina. Ele caminhava devagar, apoiando-se levemente em uma bengala de madeira, mas seus passos eram firmes, como se fossem guiados por uma decisão irredutível. A jovem ao seu lado observava o menino com ansiedade, o coração batendo rápido, como se tivesse medo que algo desse errado. O menino notou a aproximação dos dois e imediatamente se encolheu, abraçando o cachorro com mais força. Seus olhos arregalaram-se em desconfiança, e ele tentou erguer a caixa de sapatos para se esconder atrás dela, como se aquele pedaço de papelão pudesse protegê-lo de qualquer ameaça. O padeiro parou a poucos metros de distância, respirou fundo e, em vez de se impor, ajoelhou-se lentamente, apesar da idade. Ficou na altura do menino e falou com voz calma, grave e serena. "Boa noite, garoto. Eu sou Augusto. Trabalho na padaria aqui perto. Não vim te fazer mal. Vim porque vi você, e você não merece passar a noite assim." O menino permaneceu em silêncio, apenas apertando o cachorro contra o peito, e respondeu com desconfiança: "Todo mundo fala isso. Mas depois vão embora. Sempre vão embora." O padeiro baixou os olhos por um instante, aceitando aquela verdade dolorosa, e ergueu novamente o olhar marejado para a criança. "Dessa vez é diferente. Eu não vou embora sem você." O cachorro rosnou, baixo, desconfiado, mas o padeiro estendeu a mão devagar, não em direção ao animal, mas ao chão, deixando claro que não oferecia ameaça. A jovem se aproximou um pouco mais e disse em tom suave: "É verdade o que ele está dizendo. Eu falei com ele sobre você. Eu contei como você é forte, como cuida do seu amigo mesmo quando não tem nada. E ele quis vir até aqui porque acredita que ninguém como você deve estar sozinho." O menino desviou os olhos, lutando contra as lágrimas que teimavam em surgir, e sussurrou quase sem voz: "Vocês não entendem. Se eu sair daqui, vão levar ele embora. Eu não posso deixar. Ele é tudo que eu tenho." O padeiro então colocou a mão sobre o coração e respondeu: "Eu juro, em nome da vida que ainda me resta, que nunca vou separar vocês dois. Onde você for, ele vai também. Eu sei o que é perder tudo. Não quero que você passe pelo mesmo." Houve um longo silêncio entre eles, quebrado apenas pelo vento que agitava as folhas da praça. O menino olhou para o cachorro, que o encarava com os olhos atentos, como se dissesse que confiava. Em seguida, voltou-se para o padeiro e perguntou com a voz frágil, mas cheia de coragem: "E se for mentira? E se eu acreditar de novo e tudo acabar?" O velho homem respirou fundo, a voz embargada pela emoção, e respondeu: "Dessa vez é diferente. Eu não vou embora sem você." Essas palavras ecoaram como um raio no coração do menino, que fechou os olhos por um instante e, quando os abriu, lágrimas escorriam por seu rosto.
Ele não disse nada. Apenas soltou a caixa de sapatos e afrouxou o aperto sobre o cachorro, permitindo que ambos dessem um passo hesitante em direção ao padeiro. O velho homem estendeu a mão e o menino a segurou com dedos trêmulos, quase sem força, mas com uma confiança tímida que renascia. A jovem sorriu entre lágrimas, sentindo o coração se aliviar. O padeiro então disse com firmeza: "Vamos para casa. Hoje você e seu amigo vão dormir de verdade, com cama, com cobertor, com comida quente. Não vou permitir o mundo, mas prometo que nunca mais vocês vão enfrentar a noite sozinhos." O menino abaixou a cabeça, acariciou o cachorro e murmurou: "Viu, amigo? Acho que a nossa hora chegou." O cachorro latiu baixo, como se confirmasse, e juntos, ainda inseguros, mas guiados por uma nova esperança, caminharam ao lado daqueles que finalmente tinham parado para enxergar. Enquanto atravessavam a praça, o menino olhou para trás e viu a caixa de sapatos abandonada. Um aperto tomou seu peito, mas ao mesmo tempo sentiu uma leve leveza. Segurou firme a mão do padeiro e, pela primeira vez em muito tempo, deixou-se levar. O destino agora parecia diferente, e ele percebeu que talvez estivesse prestes a descobrir o que significava ter um lar. A caminhada até a padaria naquela noite parecia, para o menino, um sonho confuso do qual ele poderia acordar a qualquer momento. Seus pés descalços batiam contra o calçamento frio, mas pela primeira vez ele não sentia apenas a dor. Sentia também o calor da mão firme do padeiro segurando a sua, como se aquele gesto fosse uma corda puxando-o para fora de um poço profundo onde vivera até então. O cachorro trotava ao lado, abanando o rabo, atento a cada movimento, como se compreendesse que estavam prestes a atravessar uma fronteira invisível. Ao chegarem à porta dos fundos da padaria, o cheiro de pão recém-assado escapou pelas frestas e envolveu os três em uma nuvem de aconchego. O menino inalou fundo, fechando os olhos, e murmurou: "Cheira como se fosse casa. Nunca pensei que casa tivesse cheiro." O padeiro sorriu, emocionado, e respondeu: "Esse é o cheiro da esperança, garoto, e a partir de hoje ele vai ser parte da sua vida." A jovem abriu a porta e os conduziu por um corredor estreito que levava a uma escada. Cada passo ecoava como uma batida de tambor no coração do menino, que olhava em volta maravilhado como se estivesse entrando em um palácio. Ao subirem, chegaram a um pequeno apartamento simples, mobiliado de maneira modesta, mas limpo e aquecido. A luz amarela da lâmpada iluminava as paredes claras e o menino ficou parado na entrada, sem ousar cruzar a soleira. Seus olhos vagavam de um canto a outro, parando na mesa com toalha colorida, no fogão pequeno, na janela que deixava passar o vento da noite. É aqui que a gente vai ficar?" perguntou incrédulo, apertando o cachorro contra si. O padeiro assentiu com firmeza e respondeu: "Sim, aqui vocês vão ter abrigo, comida e descanso. Não é um palácio, mas é um lar." O menino respirou fundo e, com passos lentos, entrou no espaço quase como se tivesse medo de que o chão desaparecesse sob seus pés. O cachorro correu até o canto da cozinha, onde uma tigela de metal já os esperava com ração. O animal mergulhou de imediato, comendo ansioso, e o menino sorriu ao vê-lo tão feliz. "Ele nunca teve comida assim, só pedaços que eu achava no lixo. Olha como ele está contente", disse com brilho nos olhos, revelando uma alegria genuína que parecia iluminar o ambiente. O padeiro observava a cena em silêncio, sentindo um nó no peito, e comentou: "Às vezes a felicidade começa nas coisas mais simples, e vocês dois merecem cada pedaço disso." A jovem abriu a porta e colocou em suas mãos um copo de leite quente. Ele olhou para o líquido branco como se fosse algo mágico e perguntou hesitante: É mesmo para mim? Todo?" Ela riu baixinho e respondeu: "Todo seu. Ninguém vai tirar de você." O menino bebeu devagar, como se quisesse guardar o sabor para sempre, e quando terminou, lambeu os lábios, fechando os olhos com um suspiro satisfeito. Depois, a jovem o levou até um quarto pequeno. Havia ali uma cama de solteiro coberta com lençóis simples, mais limpos e cheirosos, e um travesseiro macio que parecia um convite ao descanso. O menino ficou parado diante da cama, sem coragem de deitar. Tocou os lençóis com a ponta dos dedos, como se temesse estragar. "Eu nunca dormi em uma cama de verdade", confessou em voz baixa, quase como um segredo. O padeiro, emocionado, se aproximou e disse: "Pois então, agora ela é sua, e você vai dormir nela todas as noites. Ninguém mais vai te deixar ao relento."
O menino engoliu em seco e lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele tentou disfarçar. Deitou-se devagar, abraçando o cachorro que subiu ao seu lado e riu nervoso ao sentir a maciez do colchão. Parece que eu estou flutuando. E então virou o rosto para o padeiro e a jovem, acrescentando com a sinceridade que só uma criança pode ter: vocês são os primeiros que me fizeram sentir que eu existo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. O padeiro aproximou-se e passou a mão sobre os cabelos do menino, gesto que carregava mais ternura do que 1000 palavras. Você sempre existiu, garoto. O mundo é que não quis ver, mas agora nós vemos. E vamos cuidar de você, afirmou com firmeza. O menino apertou o cachorro contra o peito e respondeu com voz trêmula: eu acredito. Pela primeira vez, eu acredito. O cachorro, como se participasse do diálogo, latiu baixo e deitou a cabeça sobre o travesseiro, completamente à vontade. A jovem apagou a luz, deixando apenas a claridade suave da rua entrar pela janela, e sussurrou: durma bem, amanhã vai ser um novo dia. O menino fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo de adormecer. Sentiu apenas o calor do cobertor, o conforto do colchão e a certeza de que, ao acordar, não estaria mais sozinho. Naquele quarto simples, com o cachorro respirando tranquilo ao seu lado, o menino descobriu o que significava a palavra lar. Não era apenas um teto sobre a cabeça, nem comida quente no estômago. Era o olhar de quem se importava, o toque que transmitia segurança, a promessa de que não precisaria mais enfrentar a noite sozinho. E enquanto o sono o envolvia, ele sorriu em silêncio, certo de que aquele era apenas o começo de uma nova vida. Na manhã seguinte, a claridade suave atravessava a janela do pequeno quarto e desenhava raios de luz sobre o rosto do menino. Ele abriu os olhos devagar, sem a pressa e o medo de outras noites, e por um instante não soube distinguir se ainda sonhava. Sentia o calor do cobertor, a maciez do colchão, e ao seu lado o cachorro respirava tranquilo, deitado sobre o travesseiro, com o corpo finalmente relaxado depois de tantas madrugadas tensas nas ruas. O menino virou-se e passou a mão pelos pelos do animal, que abriu os olhos sonolentos e abanou o rabo, como se dissesse: estamos salvos. Ele sussurrou baixinho: a gente conseguiu, amigo. Eu disse que um dia ia mudar, e mudou. O cachorro lambeu sua mão, confirmando o pacto silencioso que os unia desde sempre. Pela primeira vez, o menino levantou-se sem pressa. Caminhou pelo quarto e seus olhos pararam no canto, onde a velha caixa de sapatos fora cuidadosamente guardada pela jovem. O coração apertou, e ele a pegou com as 2 mãos, passando os dedos sobre o papelão amassado. Sentou-se na beira da cama, segurando a caixa contra o peito, e os olhos marejaram ao recordar cada noite fria em que aquele pedaço de papelão havia sido sua casa. Você lembra, amigo? Foi aqui que a gente se escondeu da chuva. Foi aqui que você dormiu quando eu não tinha nada para te dar. Foi aqui que eu imaginei que a gente tinha um lar de verdade. Disse, e sua voz falhou. O cachorro aproximou-se, cheirando a caixa e abanando o rabo, como se também reconhecesse aquele objeto que testemunhara suas dores. O menino respirou fundo e acrescentou: eu sei que agora não precisamos mais dela, mas não quero jogar fora. Essa caixa foi nossa prova de que a gente aguentou, mesmo quando ninguém acreditava. As lágrimas caíram silenciosas, não de tristeza, mas de gratidão por ter sobrevivido até ali. Foi nesse instante que o padeiro apareceu na porta, encostado no batente, observando a cena em silêncio. O velho homem se aproximou devagar, sentou-se ao lado do menino e colocou uma mão firme sobre seu ombro. Filho, você não precisa mais dessa caixa. Agora você tem paredes, teto e gente que vai cuidar de você. Mas, se ela te lembra de onde você veio, então guarde-a. Não como lembrança de dor, mas como testemunho da sua força. O menino ergueu os olhos marejados para ele e perguntou: então eu posso ficar com ela, mesmo sendo tão feia e velha? O padeiro sorriu e respondeu: claro que pode. Às vezes são as coisas mais simples que carregam as histórias mais bonitas. O menino abraçou novamente a caixa como se fosse um tesouro e assentiu com a cabeça, sentindo-se respeitado em sua memória. Pouco depois, a jovem entrou trazendo um prato com pão quente e leite.
Ao ver o menino sentado com a caixa no colo, parou diante da cena e sorriu com ternura. Eu sabia que você ia querer guardar isso. É parte de você, disse ela, e o menino sorriu de volta, ainda com os olhos úmidos, e respondeu: é que essa caixa me lembra que eu nunca estive sozinho, porque ele sempre esteve comigo. E agora vocês também estão. O cachorro acariciou seus cabelos e acrescentou: e sempre estaremos. A vida de vocês dois vai ser diferente a partir de agora. O cachorro latiu baixo, como se endossasse a promessa. E os três riram juntos, enchendo o quarto de um calor humano que não vinha apenas do sol da manhã, mas do vínculo recém-criado entre eles. Mais tarde, enquanto o menino ajudava a jovem a arrumar a mesa para o café, olhou pela janela e avistou a praça onde tantas vezes dormira ao relento. Um silêncio profundo o envolveu, por alguns segundos. Então ele disse: sabe, eu pensei que ia ficar lá para sempre. Pensei que ninguém nunca ia me ver. Mas agora, quando eu olho, parece que foi outro menino que ficou naquela praça, como se eu tivesse mudado de vida. O padeiro, sentado na mesa, ouviu aquelas palavras e respondeu com firmeza: e mudou mesmo. Você foi visto e agora é parte de uma família. Nunca mais vai ser invisível. O menino apertou o copo de leite entre as mãos pequenas, deixou escapar um sorriso tímido e murmurou: eu gosto de ser visto. Naquele momento, a velha caixa de sapatos, repousando no canto do quarto, deixou de ser um símbolo de miséria para se tornar um troféu silencioso. Não representava mais a fragilidade do menino, mas a coragem de ter sobrevivido até encontrar alguém que o enxergasse. Cada vez que olhava para ela, não sentia vergonha, mas gratidão, pois sabia que sua história não começava no conforto da cama em que dormia agora, mas nas noites geladas que havia suportado com o cachorro ao lado. E enquanto o sol da manhã se espalhava pelo pequeno apartamento, o menino sorriu ao perceber que finalmente tinha descoberto o que significava a palavra lar. Era o lugar onde seu coração podia descansar sem medo, onde podia dividir risos e sonhos, e onde até uma caixa velha de sapatos se transformava em lembrança de vitória.